gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP e Head de Ecossistema e Comunidade na Gênix. E hoje a gente está aqui no episódio muito especial com o integrador massa, Francisco. Seja muito bem-vindo aqui no podcast. É um prazer receber você. Gente, é o primeiro integrador que, quando eu entro em contato para trazer a história para o podcast, ele achou que eu era uma hacker, que eu não era a Tati. Isso mesmo. Eu fiquei muito surpreso, né, Tati? Eu te acompanho já há muitos anos. Até já tem, até te mandei uma foto, né, que eu tirei com você lá em Intersolar, lá logo no período de pandemia, ali, logo que saiu da A pandemia, gente né? estava até de E eu fiquei máscara, né? surpreso. Tem que Eu renovar, tava de máscara. tem que renovar Pois a é, foto. E Francisco, mas que conta legal. pra gente aqui, né? Você que está entrando aqui na mesa do Boteco Solar, conta pra gente como é que você começou no setor. Você sempre foi dessa área ou não? Os ouvintes aqui sempre ficam ansiosos para saber de onde que surgiu cada integrador aqui do podcast. Legal. Então, eu comecei no ramo da refrigeração já há muitos anos, desde a infância. Nós somos uma empresa tradicional. Meu pai fundou a empresa no Paraná ainda. Hoje nós estamos aqui em Tangará da Serra, interior do Mato Grosso, já há 30 anos em Tangará. E a minha experiência toda foi voltada à refrigeração e conforto térmico, né? E a energia solar, ela entrou de uma forma muito inusitada na minha vida. Em 2013, eu fui numa formação de Green Building, voltada a conforto térmico e eficiência energética. E nesse treinamento, que foi na sede da Bayer em São Paulo, eu pude ver de perto todas as aplicações da eficiência energética num prédio com a certificação internacional, Green Building, e a certificação máxima, que é Platinum, né? E aí eu vi que naquela certificação o que tinha o maior peso para a sustentabilidade e eficiência energética era a energia solar. E era algo que, para nós do interior, era algo que estava muito longe ainda da nossa realidade, e de repente eu me deparo com aquilo que já está funcionando e fluindo aí em São Paulo em 2013, né? Tinha recém sido regulamentado isso, né? Então, a partir daí, foi o primeiro contato que me despertou para esse segmento aí que está crescendo absurdamente, né? Que legal. Uma coisa que me chamou a atenção na sua história, né, é que você disse assim, em tese, eu entrei para energia solar querendo sair desse mercado que estava um pouco prostituído ali de refrigeração. E aí, qual que foi a impressão solar agora? Então, eu vi lá atrás com uma grande oportunidade e realmente eu pensei dessa forma, disse, caramba, pô, é um negócio novo, disruptivo, vou entrar de cabeça porque eu vou sair dessa confusão que está no mercado da refrigeração. Muitos autônomos, muitos MEIs e profissionais de cada nível que você assusta, né? De repente entra no solar, que é um segmento que exige muita seriedade, né? Nós trabalhamos com tensões altas, trabalho em cima de telhado, que envolve estrutura e uma série de análises e preocupações que a gente tem que ter, né? De repente a gente começa a se deparar com o Zé da esquina, que tem no segmento da refrigeração, também tem no solar, e é muito forte, e atrapalha bastante, viu? Não, tem cada nome, né? Zé Faísca, é pica-fio. Aqui a gente chama de Zé da esquina, porque o cliente fala assim, eu acredito que o segmento solar, a longo prazo, ou ele vai filtrar totalmente e tirar o amadorismo do segmento, ou vai perpetuar esse segmento e, inclusive, talvez até um boteco na esquina vai vender energia solar, Ai, né? ai, ai, viu? Esse boteco pode. É, então até os botequinhos da esquina vai ter pô, você quer uma cerveja ou uma energia solar, né? Então, de fato, tem muito amador. E isso que nos preocupa, porque a gente vem com um histórico de trabalho muito sério, voltado à qualidade, e de repente a gente está no mercado que fica difícil você demonstrar isso para o cliente, porque você está vendendo para ele uma ideia, né? Você não mostra o produto, você não mostra instalado. E nós já estamos há 7 anos no mercado da energia solar, mais de 30 na climatização. Então, hoje a gente já tem sim históricos de clientes recorrentes
e de clientes que tiveram mais experiência com amadores e que nos recorrem, nos procuram. Inclusive, a gente está montando um arsenal aí de depoimentos da pessoa dizer assim, ó, fiz com uma pessoa que era amadora e tive isso de problema e o pessoal da Chico resolveu. Então, mas é algo que só o tempo que vai realmente mostrar isso, né? Então, é um trabalho árduo aí de conscientização. Com certeza. E pensando, né, nessa linha do tempo, nessa trajetória longa, né, de trabalho, de uma empresa familiar, né, e tudo mais, e pensando nessa sua trajetória, né, de refrigeração para solar, e sendo assim, por um caminho tão inusitado, né, pensa, vai ali participar de um workshop de Green Build e acaba se envolvendo e tudo mais. Como é que foi a sua primeira venda no solar, Francisca? Então, foi extremamente difícil, porque é algo novo, né? Que entrou, apesar do conhecimento técnico, porque o que, que eu entendo? Que a gente, para qualquer coisa que a gente for se propor a fazer, você tem que conhecer com profundidade. Então, eu venho do segmento técnico, porém eu não entendia nada de energia solar. Então, como eu te falei, eu comecei lá em 2013, eu só fui passar a comercializar energia solar quando eu realmente me senti preparado e seguro, que foi em 2017. Então, se passaram ali 4 anos de treinamento. Então, eu investi em cursos de N cursos que estão no mercado aí disponíveis, alguns presenciais em São Paulo, depois teve alguns que a gente pôde fazer remotamente, mas eu tive que aprofundar no conhecimento da eletricidade. Apesar de eu ter uma graduação na área da tecnologia e uma pós-graduação na área de gestão, eu fui buscar uma formação técnica de eletrotécnica no Instituto Federal, aqui do Mato Grosso, porque eu entendo assim, para mim comandar uma equipe, eu tenho que saber o que. Primeiro eu tenho que saber fazer, porque como é que eu vou dizer para o cara, poxa, não é assim, tá errado, ou o caminho é esse, ou a melhor forma de fazer é essa, né? Então eu busquei primeiro me qualificar para daí sim envolver a minha equipe. E a gente, nesse primeiro ano, 2017, foi muito desafiador. A gente começou lá em agosto de 2017 e a gente fez a primeira venda com 3 meses aí de prospecção. E aí, no mesmo período ali do primeiro semestre ali de 2017, atuando nessa área, a gente conseguiu fazer uma venda no kit dos 300 painéis. E ali foi um marco. Realmente, essa venda me deu peso e me deu uma referência para que as outras Pra pessoas atuar. quisesse investir. Então, até então, todo mundo perguntava preço, queria saber, mas estava todo mundo na expectativa, vamos ver quem vai fazer primeiro. Ah, a hora que se vender um, me avisa que eu quero ver funcionando. Então, ninguém queria arriscar de fazer um investimento alto sem ter certeza que realmente funcionava, né? Então, depois que saíram essas 3 primeiras vendas nesse primeiro semestre, aí se tornou mais fácil o processo de venda, né? Nossa, que demais. Pensando assim, até que você foi rápido, né? 3 meses de prospecção. Aqui no podcast já teve integrador que falou que demorou um ano para sair a primeira venda. Pensa? É muito sofrido, né? Você tem que ralar muito. Então, hoje a gente já vive um momento diferente, o mercado já entende da energia solar, sabe que Demais, funciona, já está demais. consolidado, né? Mas nessa época era É tenso. isso, imagina. E deixa eu te falar uma coisa, né? Uma coisa que você foi. Deixa eu te falar uma coisa é ótimo, né, gente? Olha a cerveja fazendo efeito. Uma coisa que eu estava observando, né? Você fala muito dessa questão da capacitação, dessa questão da qualidade, né? E na sua história, um fato que me chamou muita atenção foi que você dá 5 anos de garantia na instalação. Eu não sei, assim, os ouvintes que estão ouvindo a gente aí, eu vou deixar até uma caixinha de perguntas, né? Quanto tempo vocês dão de garantia? Eu, tá, te confesso que eu nunca vi um integrador dar esse prazo de garantia, me chamou a atenção. Explique-se sobre isso. Como é que você chegou nesse número e como é que você faz, né, para garantir que essa garantia de fato corra, né? Eu estou falando assim mais de processos mesmo. Porque para uma empresa garantir, olha, eu dou garantia ali de 5 anos, né, pela minha instalação, é uma empresa que está passando ali um comprometimento com o consumidor, né, muito grande. Então é uma segurança muito grande, né? Mas como é que você faz isso na prática? Então, vamos lá, vou tentar te explicar. Na verdade, assim, como eu te falei, o nosso negócio, desde a refrigeração, sempre prezou muito pela qualidade.
E eu percebi, até recente, eu tive me questionando com relação a isso, porque a gente foi na contramão do que o mercado faz. Então, num primeiro momento, foi muito árduo nesse sentido de conscientização do consumidor, mas hoje a gente percebe, a gente já está colhendo frutos disso. E é uma maneira lenta de colher frutos, porque de repente a gente vê franquias, grandes franquias se instalando na minha cidade e com a equipe forte de venda chega aquela briga voraz por ganhar a venda e o compromisso muito pequeno no resultado da entrega, no pós-venda, né? Então, hoje a gente já consegue perceber isso, mas no início foi doloroso, principalmente sentir as perdas, né? De assim, poxa, perdi mais uma venda, poxa, perdi aquela venda. E o cliente que quer só preço, realmente ele vai buscar o que é mais barato. Mas lá na frente ele vai perceber, porque é um investimento para uso de longo prazo. Então, o consumidor brasileiro está pensando sempre a curto prazo, né? Você investe num equipamento pensando no primeiro ano de uso e depois, como vai ficar isso, né? Então, nós decidimos, como diferenciação, trazer essa garantia longa de 5 anos, até com base no histórico do que a gente veio vivendo ao longo desses 7 anos. Nos 3 primeiros anos, nós tivemos problemas, como acho que todo integrador teve no início, de repente fazer uma instalação e um vizinho construir do lado e fazer sombra, um coqueiro do cliente que cresceu lá e fez sombra, e até mesmo um erro na instalação. De repente, se for um painel numa área que naquela estação que foi instalada não sombreava, mudou a estação do ano e isso deu problema, né? Então, todos os clientes que a gente teve esse tipo de situação no início, imediatamente a gente fez o reparo. Quem dava para construir uma estrutura elevada, tirar da área de sombreamento, a gente fazia isso. Quem não dava, a gente complementava, comprava painel a mais e aumentava a potência do gerador e deixava o cliente satisfeito com o resultado. Então, desde o início, a gente se comprometeu. Poxa, eu não estou só vendendo um gerador de X kWp de potência, estou vendendo um resultado. O cliente assume uma parcela, um financiamento de 5 anos, e aí foi isso que surgiu os 5 anos, né? Eu falei, poxa, a pessoa assume 5 anos de financiamento, o compromisso dele tem que ser com a parcela do financiamento. Então, ele não pode ter perdas. Então, poxa, eu prometi 1.000 kW, ele tem uma parcela que daria os 1.000 kW que ele gastava. De repente, ele tem que complementar isso com uma conta de energia que excedeu, né? Então, a gente decidiu dar essa segurança para o cliente que, ao longo dos 5 anos de um financiamento, o compromisso dele é preventiva, que é de lei, né? Tem que fazer, e fazer o pagamento do seu financiamento. Consciente que, se o equipamento acontecer qualquer falha que exija uma corretiva durante esse período, ele não vai ter custo. Então, nossos clientes não têm custo nenhum com mão de obra durante os primeiros 5 anos do gerador. Então, nós tivemos situações já de painel que afrouxa com o tempo, algum ajustezinho, algum aperto, e isso tranquilamente a gente já fazia gratuitamente, então a gente formalizou isso, trouxe isso para o papel. Mas a gente não ficou só nisso, Tati. Eu disse daqui um pouco, até falei com o jurídico da nossa empresa, eu disse, poxa, como é que eu divulgo que eu sou a única do Brasil que dá 5 anos de garantia? Daqui um pouco os concorrentes vão copiar, daqui um pouco vai ter mais gente falando que dá 5 anos, né? Daí ela falou, ah, Leandro, mas depois você pode usar no teu marketing dizendo a primeira dá 5 anos de garantia. Então continua, você continua na frente. Então a gente adotou aí os 5 anos, mas a gente garantia para o cliente desde o início que a geração é real, que realmente no ciclo de um ano ele teria uma média de geração efetiva. E para isso a gente investiu em ferramental. Então, como você falou, poxa, qual é o processo, né? Então, antes do fechamento, a nossa equipe vai até a residência do cliente, vai tirar as coordenadas, inclinação do telhado, azimuth, a direção da inclinação, e tudo isso é trazido para um software de análise técnica, onde nós analisamos sombreamento de beiral, de árvore, de todos os obstáculos que tiver, e esse software é bem preciso. Então, ele traz para nós um resultado mês a mês, já com base no Atlas Solar dos últimos 10 anos aí. Então, a gente tem uma segurança muito grande que a gente vai entregar aquilo que a gente está falando. E aí, o que a gente faz? A gente põe isso no contrato. Então, eu acredito também que talvez a nossa empresa seja a única a assumir em contrato a garantia de geração no primeiro ano, 5 anos de garantia de mão de obra, da instalação, e mais uma garantia extra que a gente dá, que é a garantia de fábrica a tempo zero.
Então, nós sabemos, e na prática a gente já vivenciou com alguns fabricantes aí, renomados aí do mercado, que trataram a garantia com muito desdém, de demorar até 60, 90 dias para fazer a troca do inversor, fazer os testes que eles precisam fazer em laboratório. E o cliente, vamos imaginar um cliente que gera 1.000 kW, 3 meses, são R$ 3.000 de prejuízo. Então, nós assumimos em contrato também que quando o inversor do cliente para, imediatamente ele instala um backup nosso, um inversor do nosso estoque, para que ele não fique sem gerar até que a garantia de fábrica seja resolvida. E aí tudo isso culminou na tripla garantia. Então nós damos uma garantia tripla para o cliente e toda ela no papel, toda ela em contrato mesmo, não é balela, não é migué de vendedor, né? Engraçado, né, que eu tô ouvindo você falar e eu tô refletindo, né? Tem muitos integradores que eu conheço e que eles não cobram, né, para atender o cliente, para fazer um pós-venda, vamos dizer assim, faz gratuito igual você. E eles fazem assim, ah, eu vou dar o primeiro ano, um exemplo, né? E depois eu cobro. Só que, inclusive, depois desse um ano, tem integrador que já me confessou que ele não teve coragem de cobrar, porque ou era um cliente próximo, ou às vezes, né, tem algum tipo de apego àquele cliente, ou algum motivo que o fez não cobrar. E aí eu tô ouvindo você falar e pensando assim, quantos integradores, né, não devem estar nessa situação de não cobrar, mas ele também como é que eu posso dizer? Não assume, né? Assim, olha, já que eu vou fazer isso, né? Deixa eu decidir aqui que eu vou Por que colocar no não papel. aproveitar disso para trazer como um diferencial, né? Exato, Já faz mesmo, né? Já vai fazer mesmo, então já faz e tem a vantagem desse diferencial, né? exato. E assim, né? Lógico, eu acredito que, né, pelo tamanho da sua empresa, pelo sucesso todo que ela tem, que vocês incorporaram isso no financeiro, né? Então, depois que você consegue, vamos dizer assim, achar um fator, né, um denominador ali para que você consiga, colocar uma margem, né, em cada negociação, isso acaba ajudando até Uhum. a justificar o preço mais alto, né? Então, assim, chega um cliente lá com valor mais baixo, mas você vai falar, olha, ele oferece tudo isso para você, todas essas garantias, né? E então eu estou ouvindo você falar, eu estou refletindo sobre isso, né? O quanto que não poderia virar essa chave, né? Verdade. Isso eu acredito que a longo prazo vai diferenciar o amador do profissional. Porque, de fato, as empresas que são sérias, que estão compromissadas aí com o resultado do cliente, elas já devem fazer isso. Eu acredito que todos os empresários aí do segmento do solar que já estão atuando no mercado já depararam com problemas, já tiveram um retrabalho e alguma correção a fazer, e não pôs isso como um diferencial. Então, e também tenho se deparado com situações de clientes que o vendedor só apareceu lá até fechar o pedido, depois nunca mais, sumiu, né? Eu- E aí o cliente fica refém de um alto investimento que ele fez, né? Então, a gente está sempre aprimorando nesse sentido e buscando oferecer a segurança para o cliente, não só na execução do trabalho, mas aliado a marcas consolidadas. Então, nós vimos ao longo desses 7 anos marcas que entraram e saíram do mercado e que a gente não imaginava que isso aconteceria. Marcas sérias, marcas alemã, por exemplo, que está aí, que inclusive eu vendi produtos que hoje a fábrica já não está mais no Brasil. E aí, como fica o cliente? Então, nós sabemos que nós que estamos na ponta somos corresponsáveis, né? Então, esse compromisso aí com a qualidade é algo muito sério. Com certeza. E nesse contexto, né, aproveitando até para falar isso, com certeza deve ser um diferencial de venda para você fechar, né? Quando você traz isso para negociação. Mas eu queria saber de você mesmo, né? Se você sentiu que isso aumentou de alguma forma a sua conversão. Porque por mais que use isso como um argumento, né, não é todo cliente que vai ser convencido, né, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, eu imagino que você deve ter tido um investimento, né, nessa parte jurídica para estruturar tudo isso, né, igual você diz, né, no papel. Mas eu queria saber a sua percepção. Você acha que isso aumentou sua conversão? Não sei se você já tem esse número, ah, Tati. Aumentou X% de conversão depois que comecei a falar, a usar isso como argumento de vendas. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor.
Opa, e sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Olha, não foi expressivo esse aumento, porque, como eu te falei, o brasileiro culturalmente compra pensando a curto prazo. Então, eu já ouvi de alguns clientes falar assim: ah, se der problema, eu ponho na justiça. Se der Gente, problema, eu faço trocar. E aí ele tenta conscientizar: poxa, você já precisou da justiça? Foi legal, foi rápido, né? Porque está falando de algo que está gerando todo mês. Então vamos pensar, se levar para a justiça, se levar 5 anos para se resolver, qual é o prejuízo que ele vai acumular nesses 5 anos dele? Já teria comprado outros dois geradores, né? Então, de fato, assim, houve sim um incremento, não significativo, eu acredito que é algo em torno de 5% aproximado, mas aí vem outras coisas, que é a tua especialidade, né? Gestão. Então, a gente percebeu após a pandemia a necessidade de mudar algumas práticas, quando a gente fez essas implementações de garantia, de realmente fazer processos. Então, a gente trouxe uma ferramenta de gestão, um CRM e uma gestão de pós-venda, onde a gente faz esse acompanhamento, monitora de perto o cliente, antes mesmo que ele perceba uma falha, a nossa equipe já reporta com o cliente para que ele possa realmente perceber o diferencial. E hoje, o que está me trazendo resultado com tudo isso é que os próprios clientes estão indicando, e sabe aquela coisa de indicar por ser fã? De dizer assim, olha, eu tenho um amigo meu, corre lá, olha, ele está querendo, eu já falei que tem que fechar com você. Então, isso é muito bom, esse feedback do cliente, porque ele percebe assim, poxa, eu criei um fã da marca, eu criei um cara que me defende lá fora, né? Ele não está preocupado se ele vai ganhar alguma coisa com isso, né? Então, isso é algo muito presente no nosso dia a dia. E aí, falando de gestão, o que, que a gente passou a fazer? Acompanhar indicadores, e aí o que gerou incremento nas vendas foi, de fato, a gente fazer gestão comercial. Que eu vim do segmento de serviço, e eu acredito que vários que estão ouvindo o podcast hoje são do ramo de serviço, seja de automação, de refrigeração ou de outra área, que é especialista no que faz, faz bem feito, mas não sabe vender. Então, tem. esse foi o maior desafio meu no solar. Então, a minha ilusão foi assim: poxa, eu vou pôr para vender o nome Chico. Se você analisar, o nome Chico não tem nada a ver com energia, né? É muito genérico. Esses dias atrás eu falei com um fornecedor nosso que é colombiano, ele falou: ah, Chico aqui é pequeno, é Tico, né? É pequenininho, pequeno, né? Então, o nosso nome não tem conotação do solar, não tem nada de contexto, mas tem uma história de 40 e tantos anos no ramo de serviços, né? Então, o nome na região, Tangará e região, é consolidado. Então, toda uma região aqui do Mato Grosso, o pessoal já ouviu falar, já viu nossa logo, né? Mas o que a gente fez foi investir na estruturação do comercial, de ter o pré-vendas, ter o vendedor, o hunter, e entender as funções, e principalmente para essa questão das garantias, é entender o perfil do consumidor que a gente quer atender, porque vai ter muitos que vão só querer preço. E esse cliente a gente nem evolui na conversa. Então a gente percebeu no primeiro contato que o cliente quer preço, que achou o fulano mais barato, a gente já Já segue o sabe. barco, deixa ele ser feliz com o fornecedor que ele escolher, que oferecer o melhor preço, né? Porque realmente ele não vai conseguir ser o mais barato. Então, não tem como fazer graça. Recente, eu estou com um concorrente aqui falando em 30 vezes sem juros. Falei para o cliente: poxa, você acha que alguém vende 30 vezes sem juros? Você é comerciante, você sabe. Isso está no custo, né? Não tem como, né? Então, ninguém faz milagre. Então, mas de fato vale a pena, porque a gente está construindo algo sólido. Os clientes que nós temos na carteira, a gente sabe que eles vão ser bem supridos, bem atendidos, né? E é algo que não vai gerar para nós dor de cabeça no futuro, né? Com A gente está certeza, fazendo com excelência, né? com certeza. E nessa estruturação comercial que você fez, né? Hoje você tem quantos vendedores?
Então, a nossa equipe é pequena. Nós estamos aqui. Ser bem sincero, o meu maior vendedor hoje chama-se tráfego pago. Ah, que legal! A gente tem um investimento grande aí nas redes sociais, mas nós temos uma equipe hoje de 4 vendedores, todos CLT, não fui para terceirização. A gente vê que muitos do solar estão terceirizando isso, e como nosso compromisso é qualidade, eu acho que começa na venda, na negociação. Então, meus vendedores são constantemente treinados. É proibido mentir, inventar lorota. Tem cliente que já comprou uma ideia do concorrente, às vezes de algo fictício, a gente sabe que não é real. Então, eu falo, cara, você vai falar a verdade e ponto final. E se o cliente acreditar em conto de fada, deixa ele, né? Mas, então, a gente está aí com essa equipe bem enxuta, e aí com um projeto aí de expansão nas regiões e cidades vizinhas que já tem um volume de demanda para ter loja física, que a loja física também traz mais segurança para o cliente, né? Poxa, o cara está aqui, está instalado, tem equipe aqui, né? Para você ter uma ideia, a equipe técnica nossa é própria. É, é, então a gente vem com essa visão aí de não terceirizar vendedor, não terceirizar a instalação, Ser e tudo justamente para próprio. ele poder entregar, para não comprometer o resultado, a qualidade que a gente quer entregar, né? Que Isso legal. é trabalhoso demais, né? Ou se é, viu? Treinamento constante, acompanhamento, desenvolvimento, né, de pessoas. Mas eu acho assim, né, todo o trabalho tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, assim, é um plantio duro ali, mas depois tem o momento da colheita também, né? E como é que foi essa sua experiência com tráfego pago, né? Eu pergunto porque já teve vários integradores que passaram por aqui, cada um deu a sua opinião. Teve gente que já falou que tráfego pago não funciona, que trazia lead frio. Teve outros que acharam positivo, que traz um lead ou outro. Teve outros que tiveram problema, não sei se você teve esse problema, mas problema com fluxo comercial mesmo, né? Então, assim, o lead até chegava pelo tráfego pago, mas o tratamento desse lead às vezes deixava a desejar, ou às vezes até mesmo o lead chegava meio perdido, né? Como é que foi para você essa experiência com tráfego pago? Então, no período da pandemia, eu via alguns empresários aí do segmento do solar fazendo um marketing, mostrando os bastidores ali, e até teve um grande aí que sumiu do mercado, ele mostrava uma telona lá, ó, meu pessoal, aqui é a meta do dia, 200 e tantos mil reais da meta de hoje. Eu olhava aquilo lá e falava, não tem lógica, 200 mil num dia. Daí tá, dali um pouco mostrava, ó, bateu tanto, e comemorando no final do dia que bateu 200 mil, 300 mil de venda em um dia. Eu falei, não, isso aí não faz sentido. Eu olhava aquela salona enorme, 20 vendedores no call center, ali, todo mundo no fone, aquele alvoroço, né? E aí a gente investiu em alguns treinamentos de tráfego pago, de CRM, de gestão comercial, e a gente foi pegando algumas coisas que faziam sentido. E a gente veio trazendo para a nossa realidade, o interior, de equipe pequena de venda, não tem aquela mega estrutura, mas contratamos uma empresa especializada em tráfego pago do Solar, e essa empresa foi um ano sem trazer resultado. Olha Então, só. todo mês nós fazíamos reunião de alinhamento, vamos fazer um criativo diferente, vamos fazer, o que que nós vamos fazer? Vamos criar uma campanha, uma promoção, e foi um ano terrível. Não, chegou no final do ano, eu falei, ó, parou, não tem mais dinheiro para jogar fora, isso não está me dando resultado nenhum. E eles trocaram a conta, puseram um outro colaborador deles para assumir a minha conta. E aí esse cara se apresentou de forma muito humilde, e eu questionei ele, falei, cara, eu não estou querendo mais seguir com a parceria, eu não estou tendo resultado. Daí ele falou, ó, entra no site tal, né? Entra no perfil do Instagram de fulano de tal, e me citou uma empresa, e eu entrei e vi que era diferente o negócio. Eu disse, poxa, essa empresa está com uma pegada diferente. Ele falou, ó, vou te mostrar os criativos que ele está fazendo. E é uma empresa do norte do Brasil e deu muito certo. Essa empresa está crescendo absurdo, e hoje, claro, ela tem uma mega de uma estrutura já para a demanda que ela tem. E aí esse cara me trouxe uma ideia diferente. Então, na verdade, o que que a gente faz? Uma qualificação bem feita. Então, antes desse cliente ser gerado uma proposta, ele já tem uma pré-qualificação online, via landing page, e quando ele chega para nós, ele passa por uma segunda qualificação para daí gerar o orçamento. Então, a gente consegue ser muito efetivo. Nós temos uma taxa de conversão, acho que está na casa dos 12%, e que é muito, Olha que no meu ótimo. olhar, é muito pouco, mas todo mundo fala que é muito alto.
Não, eu que acho vem pela ótimo, internet. né? Pensando Oi? assim, eu acho ótimo, pensando em tráfego, né? Pensa. Aham. Então, tem gente que fala aí que o normal, a média aí é 5, 6%, então tá performando. Mas a gente sabe que tem muito para melhorar. Mas eu não acreditava na internet, venda pela internet, eu pensava, cara, quem que vai comprar um gerador de 20 mil, 50 mil pela internet? E de repente a gente fez um anúncio para focado no cliente de 20 mil, no gerador pequeno, de repente veio um cara de 100 mil Olha, pelo anúncio do kitzinho. Ele falou: não, eu vi aquele anúncio, mas eu quero gerar tanto. E gerou um negócio legal. E as vendas na região começou a acontecer. Então, foi isso, um ano depois da pandemia, que começou a virar ali 2022. Esse ano passado, nós fizemos um volume legal de venda. Foi terrível o ano passado. Eu acredito que deu uma filtrada nos amadores aí, por conta das vendas, da recessão da lei, né? E o que a gente mais encontrou no ano passado foram vendedores que, no amadorismo dele, chegou para o cliente no final de 2022 e falou assim: se você não comprar agora, o ano que vem não vai compensar mais, porque vai ter taxação e não sei o quê. E esse cara não sabia que no ano seguinte ele ia ter que continuar vendendo. E isso aí é ele deu de verdade. cara com aquele cliente que ele induziu a não fechar, pôs como algo ruim no ano seguinte, e ele não conseguiu vender mais, parou de trabalhar, mudou de ramo, voltou para a antiga profissão e estragou o mercado para quem estava trabalhando sério. Então nós tivemos aí 6 meses desfazendo essa crença do que era fio B, o que era TUJ, o que era essa taxação, né? Então, foi 6 meses de conscientização e com vendas baixíssimas, né? Então, agosto a coisa mudou. Mas o cenário mudou também. Os grandes investidores estão retraídos. Eu não sei a nível nacional como está isso, você fala muito, muitos empresários, né? Mas o grande investidor aqui na região de Mato Grosso segurou mesmo. Ano passado foram usinas menores que a gente vendeu, né? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão pra trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Eu vejo até que, não sei se você concorda comigo, mas até que o fator da política também influenciou bastante ano passado, né? Muito, muito, demais. Eu acho que Principalmente até. no nosso, na nossa região, que é totalmente agro, né? Pois é, O isso que agro eu ia falar. retraiu absurdamente, né? Foi terrível. E como é que é para você essa segmentação, né, hoje na empresa, né? Você atua mais com o pessoal do agro, mais com o pessoal residencial, mais comercial? Eu sei que geralmente tem uma mescla, né? Mas como é que você vê essa Uhum. segmentação hoje na sua empresa? Hoje eu acredito que 70% das minhas vendas são residencial. E mudou absurdamente, que nem eu te falei, antes do ano passado, nós estávamos muito no agro, presente no agro e empresas. De Ai, que legal. repente, eu passei a ter um ticket médio de venda muito menor, e ter muito mais volumes de venda. Então, nós estávamos mantendo aí, o ano passado média de 20, 30 geradores mês. É, Antes disso, a gente vendia 5, 10 geradores mês, mas com um ticket médio bem mais alto, né? Bem mais alto. Então era até mais fácil de gerir a carteira, porque aí você tem poucos clientes para você administrar ali, para você acompanhar os processos, né? Então a gente teve que mudar muito, automatizar processos para poder dar velocidade, dar conta desse Volume crescimento mesmo, né? de volume, né? Até porque agora a gente teve uma queda também do preço dos equipamentos, né? Então isso Hum. também influenciou muito no ticket médio. Afetou muito o ticket médio e ajudou a combater a objeção pela taxação, né? Que as pessoas só olhavam, mas vai demorar demais, o payback vai ser muito lento. Não, peraí, poxa, o preço diminuiu, hoje o payback está até melhor que foi lá atrás, né? Porém, aí a gente enfrenta as taxas de juros mais altas e a concorrência desleal aí que está aí no mercado, né? Então, é,
E por É um desafio diário, né? É um desafio mesmo. E até mesmo por falar em juros, né, em taxa que você citou, no mercado do agro, você trabalhava com bastante linhas de financiamento? Como é que era essa parte assim para você em relação ao produtor rural? Então, alguns recorriam a financiamento. A maioria das vendas que a gente fez foram recursos de cooperativas. As Olha só, cooperativas de crédito são muito presentes no agro. Se pega ali Sicredi, Cicobi, eles dominam aí nesse segmento do agro, apesar dos benefícios que existem para o produtor, né? Então, eu acho que exato, até pelo fato de comprometimento de crédito já com outras linhas, né, eles acabam recorrendo à cooperativa, que aí tem um aval, um aporte da própria cooperativa, né, por conhecer a carteira desse cliente, né? Então, ainda as cooperativas vendem mais, financiam mais, né? e não E aí. agora no residencial é BV que está mandando, né? Mas no agro, eu acredito que mude agora, né? Não sei o governo nosso, o que ele vai adotar de política, né? Tem algumas mudanças que estão vindo aí, né? Eu tenho te Sim. acompanhado aí, vi que você tem falado bastante do agro, né? Opa, tô antenada. Eu estou te acompanhando aí que eu tenho que aprender, porque mudou muito o mercado, né? Então a gente A tem que gente buscar está outras. Com certeza. A gente está preparando aí algumas novidades nessa área, né, para atender os integradores, porque é um mercado assim potencial gigantesco, né? E para o integrador saber explorar, o conhecimento é a base de tudo, né? Mas se o integrador tem o domínio dessas linhas de financiamento, né, ou de como ele vai atuar, né, os incentivos, subsídios, acompanhar essas mudanças requer tempo, né? Então, se você contar ali com uma equipe especializada para te ajudar com isso, a venda flui de uma forma muito mais fácil, né? É como se a Hum. gente conseguisse ajudar o integrador a destravar a venda, sabe? Mas eu não posso dar muito spoiler, senão o pessoal vai começar a comprar aqui depois. Eu não sei se eu vou atrapalhar isso, mas deixa eu te contar um negócio. Agora de manhã, o meu vendedor estava apresentando um orçamento para uma família, pequeno produtor, e ele veio buscando Pronaf, que acho que é da agricultura da família, né? Aham, E eu não estou muito inteirado, os meus vendedores estão ali no dia a dia, na parte de orçamento, eu estou mais na gestão e gerencio os dois negócios, a refrigeração e a solar. Aí o meu vendedor veio falar, caramba, a taxa de juro do Pronaf está muito baixa, acho que está 1,19 ao ano. Ele falou, está 1,19 ao ano. Daí, então, quando você olha Finame, preço Finame, o produto nacionalizado, né, ele é muito caro, dá uma diferença bruta ali, brutal nos painéis, né? Mas quando você olha a taxa de juro, eu acho que está bem interessante mesmo. Eu sim. acredito que, Entra que muito essa vai questão rolar. assim, vai rolar. Tem muito dessa questão, né, de qual que é a finalidade da linha, né, para qual que é a linha que você vai direcionar esse cliente. Nesse caso, o cliente já chegou buscando essa linha, né, informações sobre ela. Mas eu vejo que tem uma dificuldade do integrador de conseguir conciliar tempo, né, Chico? Olha, eu te chamando de Chico já. Não, Conciliar eu sou tempo. Chico também. Você sabia Ué. que é uma confusão danada, porque a vida toda eu me apresentei pelo segundo nome, Leandro, e por conta do meu pai, que é o Chico. E Olha ele aí, tá tá, vendo? tá aí, ele é o mentor nosso, ele está aqui na refrigeração dando os pitacos dele, ele está com 70 anos, mas ele está desacelerando e eu estou à frente dos negócios, né? Mas eu Ó, tenho vou que me mandar um acostumando com o abraço para Chico. ele, aproveitar. Ah, com certeza. Com certeza ele vai ouvir o podcast aí. Ele curte muito tecnologia, está sempre acompanhando nós aí. Não, com certeza, muito massa. Bom, o papo tá ótimo, falamos sobre agro, falamos sobre gestão de equipes, falamos sobre argumentos de venda, qualidade, garantia, e eu tô aqui ansiosa para saber para quem vai o brinde de hoje, Francisco? Opa, calma aí. Antes de saber para quem vai o brinde de hoje, por favor, não esquece de fortalecer a nossa comunidade compartilhando esse episódio com 3 pessoas da sua equipe. E claro, também deixa aí 5 estrelinhas no Spotify ou deixe o seu like no YouTube. Isso ajuda a nossa comunidade a crescer por esse Brasilzão aí. Eu conto com você, hein? Então,
Então, Tati, nós temos como um princípio que tudo que nós fazemos, tudo que somos, todo o potencial que nós temos é Deus que nos permite, né? É Deus que tem nos dado saúde, tem nos dado sabedoria, e sempre Ele em primeiro lugar, né? Sempre, sempre Deus. Então, um brinde a Deus, um brinde à equipe, às pessoas que fazem parte da nossa equipe, porque sem elas nada disso seria possível, né? E pessoas como você, que estão aí disponibilizando conhecimento de forma gratuita, intensa. Já tive N sites com você aí, até nas redes sociais. Eu lembro que eu pedi para você lá no off, lá uma, um roteirinho que você fez para destrinchar como apresentar a energia solar nas redes sociais. Isso foi muito útil para mim. Que bom saber. Então não podia deixar de brindar, dar um tintim aí com você, agradecer por essa oportunidade e com certeza nós vamos fazer um brinde pessoalmente, né? Claro, com Em breve, certeza. em breve vamos estar junto aí. Com certeza. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. O episódio foi excelente. Tenho certeza que vários integradores vão tirar insights aqui, vão se inspirar na Chico Energia Solar. E mais uma vez, obrigada, viu? Que legal, obrigado. E assim como eu tenho me beneficiado aí dos conteúdos, eu tenho certeza que alguma coisa a gente vai poder contribuir aí com os integradores que estão aí desbravando esse mercado que é desafiador, né? Com certeza. E esse foi mais um episódio do maior podcast do mercado solar. Se você quer ficar por dentro dos bastidores e deseja se inscrever, é só acessar @o Boteco Solar no Instagram ou visitar nosso site www.botecosolar.com.br. Te espero lá, hein?